Vamos conversar com o Robson Toscano, ele é consultor e educador empresarial e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre monitoramento, tomada de decisão. Robson, boa tarde, obrigada pela presença mais uma vez com a gente. Eu que agradeço o convite, né? E para mim sempre é muito bom. Esse seu público é muito seleto e eu gosto que são pessoas que estão sempre buscando algo novo. E se eu posso contribuir com alguma coisa, estar aqui para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite. Bom, falar do meu público eu sempre gosto muito, né? Porque eu tenho o maior carinho por esse público. É isso aí. Me afeiçoou também muito, né? Quando a gente fala de tomada de decisão com monitoramento, ou o monitoramento para a tomada de decisão, o que eu preciso ter primeiro? Bacana. Excelente. Eu gostei dessa troca, desse joguete aí, né? Mas vamos lá. Lógico que você vai poder monitorar para tomar decisão. A grande verdade é que muitas pessoas tomam decisões todo dia, né? E essas decisões, a grande pergunta é, são baseadas em quê? Como que eu tomo essa decisão? Eu tô com pressa, não tem tempo de olhar nada não. Bora, vamos lá. E aí chega um vendedor com produtos e tal, e outras vezes não tem um planejamento bem feito, ou eu não estou tão bem assessorado, enfim. Já tem mais 2 vendedores esperando. E já está com uma máquina lá precisando de alguma coisa, minha cabeça já não está mais aqui, já está lá. E a grande verdade é que toma-se decisão todos os dias, a todo momento. E a grande verdade é, baseado em quê? E a pergunta nossa pode ser para hoje, nosso bate-papo é, baseado em que tenho tomado as minhas decisões? O que eu tenho monitorado para tomar essas decisões? Isso já começa a fazer a gente falar assim, mas monitorar, tomar decisão, como é que faz isso? E eu já gosto de contar sempre uma história, viu, Fabelle? Que é mais ou menos assim, eu digo que ter um negócio, e eu estou tratando o agro como um negócio, não tem mais espaço para não ser desse jeito, né? Eu falo que ter um negócio é como você andar de cavalo. Você pode montar num cavalo sem sela ou então sem as rédeas e muito provavelmente não será muito confortável, você está sem sela, né? E se você não segurar as rédeas desse cavalo, ele vai te levar para o lugar que ele quer ir. Por mais manso que ele seja. Mais manso que seja, ele vai conduzir o negócio. E a grande verdade é que eu vejo muitos produtores rurais, se eu posso colocar entre aspas aqui, conduzindo seu negócio como se estivesse num cavalo, às vezes sem sela e sem rédeas. Mas não tem rédea, geralmente não consegue conduzir para o melhor resultado possível, né? E é fácil a gente entender isso. E como que é fácil entender isso? Eu gosto de usar muito 2 palavras, né? Disciplina e organização. Vamos entender como se traduz isso. Organização. Tem um método, eu tenho um sistema, eu tenho algo que eu posso ir lançando informações? Essa é a disciplina? Não, essa é a organização. Organização. Eu tenho organização. Como que eu estou organizado? Como que eu estou lançando essas informações? Falo bem, às vezes eu consigo até ver alguém lançando num caderno, mas será que esta organização traz resultado? Ou apenas está sendo anotado? Eu volto nesse meu bloco de anotações e como que eu consulto ele? Então, quer dizer, não basta eu ter a organização de ir lá e fazer os lançamentos. Porque nós vamos entrar no monitoramento daqui a pouco. Nós estamos falando ainda da base, né? Que é conseguir construir informações. Baseado em quê? Em organização e disciplina. Ou seja, organização tem um método. Disciplina, constância, rotina, para que eu possa fazer anotações diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais ou por safra. Mas, enfim, eu tenho dados sendo coletados de uma forma sistêmica. Vamos dar um exemplo. Você abastece todo dia uma máquina dentro, pode ser uma colheitadeira, uma plantadeira, um trator, enfim, qualquer coisa. É diário esse monitoramento. Você chegou, colocou no seu tanque, na sua fazenda lá, 10 mil litros. Como foi gasto esses 10 mil litros? Eu sei que eu comprei. Que daí eu coloquei na minha caminhonete também. E aí vamos indo para diversas colocações. Às vezes o vendedor chegou lá e eu... Não, completa o tanque aí. Bacana, né? Então, acabei de tomar uma decisão. Ajudar um vendedor. É uma decisão que eu tomei. Baseada em quê? Não, mas isso aí não custa nada, não. Obrigado, Fabelle. Quanto dinheiro tem ido pelo ralo? Eu falo pelo ralo, entre aspas, né? Mas você precisa fazer tem que ter esse cuidado, é isso. Você tem que fazer assim. E aí você começa a ter dados. E eu vejo, e gosto até de colocar aqui, que se preocupa às vezes com uma
agricultura de precisão, quanto que eu vou corrigir o solo, quanto que eu vou precisar de colocar de adubo, quanto que eu vou gastar com a semente A ou B ou C, enfim, eu invisto nisso, bacana. Eu só fui capaz de fazer isso, uma agricultura de precisão, porque eu tinha, de alguma forma, um método e uma organização, né? E a disciplina que foram sendo coletados dados. E aí eu posso tomar uma decisão. Se eu vou escalonar isso de alguma forma, se eu vou tornar isso mais amplo dentro do meu negócio, não sólido, eu vou ver que vamos pegar como exemplo uma manutenção de um equipamento, né? Está na hora, tem que tomar uma decisão. Está na hora de trocar essa minha plantadeira ou não? Está na hora de trocar essa minha colheitadeira ou não? Baseado em que você tem tomado essa decisão? Ah, tem um financiamento bom no banco. O juro está baixinho. Bacana, o juro está baixinho, não posso perder essa oportunidade. Mas realmente, era o momento de trocar? Era o momento de se envolver nesse tipo de operação? O quanto que isso tem... vamos mais longe, né? Vamos tomar outra decisão financeira. Eu quero trocar a minha caminhonete, eu quero fazer o meu carro. Baseado em que você está tomando essa decisão? O custeio da sua próxima lavoura, quantos por cento desse custeio será com capital próprio e quanto será com capital de terceiros? Banco, por exemplo. E a gente vê que quando a gente começa a falar desse monitoramento para tomada de decisão, a gente pode começar a fazer uma reflexão bem bacana, né? Eu possuo hoje, no meu negócio, chamado agronegócio, disciplina e organização? Essa é a primeira pergunta. Eu não consigo... Então, nós já entendemos que a organização é o lançamento de tudo e eu saber até separar essas contas, o que é combustível, manutenção de veículos e máquinas. Eu vou ter que fazer ali uma de despesas de funcionários, de impostos. Bacana. Seria por aí. Isso. Tem um nome técnico, né? Que a gente usa, que chama plano de conta ou centro de custos. Eu preciso fazer isso. Aí fala assim, mas será que esse bate-papo vai servir só para quem é o dono da fazenda, né? E aí? Não, pessoal, não. Muito pelo contrário. Não existe saúde financeira só da fazenda. Os donos da fazenda precisam ter saúde financeira. Os colaboradores que trabalham nessa fazenda precisam também ter saúde financeira. Tá, mas espera aí, eu não estou fazendo manutenção de máquinas. Eu, funcionária, não pago manutenção da máquina. Mas você, graças a Deus, tem uma casa que você precisa manter, você tem filhos que precisa manter. E se você também não tem disciplina e organização para colocar esses custos seus dentro de uma planilha e de forma diária, como é que você sabe onde está gastando o seu dinheiro? E eu vou contar um exemplo bem bacana que eu gosto de contar ele, porque a gente fala assim, gestão financeira para a empresa. Não, se não tem gestão financeira pessoal, não vai conseguir, inclusive, ajudar a empresa, porque você vive com dificuldade financeira, né? E eu gosto de contar um exemplo. Vamos supor que você tem uma família, 5 filhos, e você gosta de comer um espetinho, uma pizza, um X, alguma coisa, e vamos supor que você faça isso esporadicamente 2 vezes por semana. Tá? 2 vezes por semana. É muito. É muito, né? É. Mas tem gente que vai 5, 6 vezes por semana comer um X, comer um negócio. Isso, lógico, depende do poder aquisitivo. Mas vamos fazer uma conta boba, né? E aí são 5 pessoas, sentou numa mesa, não foi menos de R$100. Se eu faço 2 vezes, 8 vezes no mês, R$800 do que era um salário de uma pessoa que ganha aí R$1.500, R$2.500, 800 comprometeu só com aquelas 2 saidinhas por semana. Aí tem colégio, tem combustível, tem um bocado de coisa. E aí a gente começa a entender que quando a gente está começando a falar de monitoramento para tomada de decisão, hoje você tem capacidade de tomar que tipo de decisão, seja na sua vida particular ou seja na sua empresa. Nós já falamos uma vez isso aqui, Fabeli. A primeira empresa que você tem que gestionar chama-se eu e empresa, né? Já conversamos um pouco sobre isso aqui. Existe uma coisa na gente que chama atitude emocional. Se eu estou bem, se eu produzo energia boa, se eu estou feliz na minha casa, financeiramente equilibrado, a minha atitude emocional será uma. Então, se eu trabalho com pessoas que têm equilíbrio financeiro, emocional, eles vão me gerar muito mais rendimento, produtividade do que aquelas pessoas que não têm uma boa atitude emocional. É bacana porque a gente começa a lembrar de alguns exemplos, né?
Dizem que a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, né? O pasto do vizinho, o rendimento do vizinho é melhor. Mas a gente esquece como que ele faz para ser melhor. Isso é diferença. Eu conheço pessoas que têm salários legais, vamos colocar assim, nível de média nacional, pessoas que ganham aí 25, 22 mil reais por mês, ou seja, um bom salário, e, por incrível que pareça, passam por situações financeiras delicadas, estão precisando de empréstimos e assim por diante. E conheço pessoas que são, vamos dizer, dois salários mínimos, 1,5, 2, e que tem a sua casa própria, que possui o seu veículo de locomoção e que possui, às vezes, já fontes, ou seja, ativos novos construídos, como uma casinha de aluguel. E aí a gente para pensar que, se eu estou falando de monitoramento para tomada de decisão, quais são as decisões que eu, produtor rural, eu, colaborador de uma empresa, tenho tomado com relação à minha gestão financeira? A minha organização. A minha organização. Eu tenho tido a noção que eu tenho gasto menos do que eu ganho, porque eu digo que a equação é muito simples, gastar menos do que eu ganho. Ponto, resolve isso. Quando eu não tenho ou não sei, inclusive, ver qual é a minha capacidade de gasto e vou executando gastos, vou executando compras, sem entender essa minha capacidade, às vezes, de investimento no maquinário, de aumento de uma lavoura, eu posso estar com o meu negócio redondo e de um ano para o outro eu posso, através de uma tomada de decisão não tão boa ou não tão embasada em números, porque eu não tinha disciplina, não tinha organização, ou se tinha, não fui monitorar isso para tomar a decisão mais correta. E aí entro em algumas situações que são desnecessárias por falta de monitoramento e tomo decisões equivocadas, se assim posso dizer, né? A gente viu aí na pandemia muitas empresas que fecharam as portas. Algumas estão reabrindo, outras não vão reabrir. Algumas justificam-se muito bem, porque o setor ali de alimentos foi realmente muito problemático. E outras é porque ela estava sempre trabalhando no limite do limite. E qualquer imprevisto no caminho, assim é também lá no agro, lá no campo, lá no meu salário. Porque, de repente, o meu patrão, de repente, a minha comissão que deixa de aparecer é um problema. Não tenha dúvida. Eu digo que existem alguns documentos que são básicos dentro de uma empresa e o agro é uma empresa, volto a dizer, tá? Uhum. Se um empresário do agro não consegue construir um demonstrativo de resultado do exercício, que a gente tem o nome de DRE, e fala um nome bonito, né? Demonstrativo de resultado do exercício, que não são menos do que algumas contas de soma e subtração. Só que eu não consigo construir um demonstrativo desse se eu não tenho informações colocadas de uma forma correta. Meus custos variáveis, meus custos fixos e por diante. E eu, enquanto CPF, preciso da DRE? Não, você não precisa da DRE, mas pelo menos conhecer todos os seus custos para essa tomada de decisão é muito importante. E aí a gente está sem fundamento, está sem base, está sem documento, está sem informação para conseguir construir isso. Mas agora você falou um negócio aí, um CPF. Eu sou CPF e eu sou a fazenda. Como que eu vou separar um e o outro? Vamos ver se ainda dá tempo. Adoro essa pergunta, porque você não é CPF, você é inscrição estadual. E aí? Então, mas eu tenho a minha casa. Tudo bem. E aí esquece porque isso não é só para o agro, é para todo lugar que eu chego. As pessoas não entendem que existe um nome bonito para o salário do dono, chama-se prolabore. Se na agricultura o meu prolabore é safra, safrinha, e eu preciso tirar um dinheiro na safra, um dinheiro na safrinha para poder sobreviver os outros 6 meses, que eu faça esse saque de dinheiro. Mas eu preciso fazer esse saque. Eu preciso de uma conta separada. Lógico. A conta, apesar de ser um CPF, essa conta CPF no banco A, essa conta CPF é minha conta particular. A conta B no banco, pode ser do próprio banco A, é da minha inscrição estadual X. Aí sim é a fazenda. Aí sim eu consigo entender que aquele dinheiro que eu vendi aquele produto que eu produzia, soja, o milho, o algodão, enfim, o leite que eu estou produzindo, ele vai para uma conta, entre aspas, empresarial. Por que entre aspas? Porque vai acabar sendo um CPF, mas um CPF que está vinculado a uma inscrição estadual.
um CPF que está produzindo, e eu preciso fazer um saque de dinheiro dessa conta e levar para uma conta que eu chamo de particular, aonde lá eu vou fazer minhas contas de casa. E aí, sabe o que eu vejo, Fabélia? Um grande, embaraço. O cara tá misturado com a empresa, com o negócio dele, e aí eu brinco, né? De vez em quando eu encontro uns assassinos de empresa por aí, retiram para a sua vida pessoal um valor superior ao que poderia manter, inclusive um padrão de vida que não poderiam manter. E aí é ele que está matando a empresa dele. Às vezes a empresa dele é lucrativa, a empresa dele tem uma boa margem de contribuição, plantar é legal, se choveu, se deu tudo certo. Nós estamos vivendo agora, graças a Deus, um período muito bacana. Tivemos safras e safrinhas muito boas aqui na nossa região. E aí, o que eu fiz com esse dinheiro? O quanto que eu usei desse dinheiro para o meu CPF? O quanto que eu, entre aspas, desviei do meu negócio? Isso. Será que eu tenho todos os números anotados para tomar essa decisão corretamente? Essa é uma pergunta muito bacana que a gente pode pelo menos colocar uma pulguinha hoje atrás da orelha para poder construir isso aí. Bom, nosso tempo é esgotado, eu quero te agradecer mais uma vez, Robson. Obrigado, Fabélia. E você então vai ficar de olho aí, se aquela viagem para Cancún pode ser agora ou tem que esperar, tá? Então tira lá do Prolabore e analise.